Essas são as unidades que engendram um número, que o que de novo, quando se dissolve, ou recebem nelas mesmas, embora a matéria permaneça única. Ora este mundo inteiro, esse grande Deus, imagem do maior Deus, unindo a ele e conservando com ele a ordem e a vontade do Pai, é a da vida. Não há nada nele através de toda a eterna duração do giro cíclico desejado pelo Pai, nem em sua universidade nem em suas partes, que não esteja viva. Nunca existiram coisas mortas, não existem, nem virão a existir no mundo. E vivo que o Pai quis fosse, o mundo, tanto tempo faz que guarda a coesão. Logo, o mundo é necessariamente Deus. 16 Como poderia então, meu filho, nesse que é Deus, nesse que é a imagem de todo, nesse que é o pleroma da vida, existir coisa morta? Pois a morte é corrupção e a corrupção é destruição. Como supor que se corrompe uma parte desse que é incorruptível ou que seja destruída qualquer coisa de Deus? Os viventes que estão no mundo não morrem, meu pai, ainda que sejam partes do mundo. Cala-te, minha criança, pois te deixas induzir em erro pela denominação do fenômeno. Pois os viventes não morrem, meu filho, mas, sendo corpos compostos se dissolvem. Ora esta dissolução não é morte, mas dissolução de uma mistura. E se eles se dissolvem, não é para serem destruídos, mas para serem renovados. Qual é com efeito a energia da vida? Não é um movimento. O que existe no mundo que seja imóvel, meu filho? Nada, meu filho. 17 Mas a terra não te parece imóvel, ó pai? Não, filho. Contrariamente, de todos os seres, ela é a única a uma série de movimentos e ao mesmo tempo exúvel. Como não seria ridículo supor imóvel a esta nutriz de todos os seres, aquela que faz nascer e gera as coisas? Sem movimento é impossível aquele que faz nascer, fazer nascer seja lá o que for. E realmente ridículo perguntar, como fazes, se a quarta parte do mundo pode ser inerte, pois ser imóvel para um corpo não abriga outro sentido que ser inerte. 18 Saiba, criança, que tudo o que está no mundo, tudo sem exceção, exue em movimento, seja por diminuir, seja por crescer. Ora o que exue em movimento está em vida, mas não há necessidade que todo ser vivente conserve sua identidade. Pois sem dúvida, considerado na totalidade de seu conjunto o mundo é imutável, minha criança, mas as partes desse mundo são todas mutáveis, sem que nada por isso pereça ou seja destruído. São esses termos apenas que turbam os nossos espíritos. Pois não é o fato de nascer que é a vida, mas a consciência, e a transformação não é a morte, mas esquecimento. Se é desta forma, então todos esses elementos são imortais, a matéria, a vida, o sopro, o intelecto, de que se compõe cada vivente. 19 Todo vivente é, pelo intelecto. Mas o mais imortal de todos é o ser humano, pois é capaz de receber Deus e de entrar em união com Deus. E com este único vivente que Deus se comunica, durante a noite em meio aos sonhos, durante o dia através de presságios, e lhe prediz o futuro por toda uma variedade de meios, pelos pássaros, pelas entranhas das vítimas, pela inspiração, pelo carvalho. De modo que o ser humano se esforça em conhecer o passado, o presente e o futuro. 20 Veja isto, anda, criança, que cada um dos animais, apenas uma parte do universo, os animais aquáticos, a água, os animais terrestres, a terra, os voláteis, o ar. O ser humano contrariamente tem relação com todas as partes igualmente, a terra, a água, o ar, o fogo e mesmo o céu, ele o vê e entra em contato com o mesmo através da sensação. Deus envolve a tudo e penetra em tudo porque é energia e potência. E não existe nada de difícil em conceber Deus, meu filho. 21 E se queres contemplá-lo, vê o belo arranjo do mundo e a bela ordem desse arranjo. Vê a necessidade de tudo o que se oferece à nossa vista e a providência que regula as coisas do passado e as que se produzem hoje. Vê como a matéria é plena de vida. Vê esse Deus imenso em movimento com todos os seres que contém, bons e belos, os deuses, os daimons, os humanos. Mas tudo isto, ó Pai, é energia. Admitamos que existam apenas energias, criança, por quem energias são colocadas em ato? Por um outro Deus.
Não vês que como são partes do mundo o céu, a água, a terra e o ar, da mesma forma são membros de Deus a vida, a imortalidade, a necessidade, a providência, a natureza, a alma, e o intelecto, e que é a permanência de todas essas coisas que se chama bem. E que não existe nada, nem nas coisas atuais, nem passadas, onde Deus não esteja presente. 22. Deus é na matéria, ó Pai? Supõe, meu filho, que a matéria exista separada de Deus, que lugar vais destinar-lhe, o meu filho? E que acreditas que ela seja além de uma massa confusa, enquanto não é utilizada? E se é utilizada, por quem o é? Pois as energias que operam, nós o dissemos, são partes de Deus. Por quem são vivificados todos os seres viventes? Por quem são imortalizados os seres imortais? Quem produz as mudanças nos seres mutáveis? Quando falas da matéria, ou do corpo, ou da substância, sabes que essas são energias de Deus, energia da matéria, a materialidade, energia dos corpos, a corporalidade, energia da substância, a substancialidade. E Deus é isto, o todo. 23. No todo nada há que Deus não seja. Logo nenhum destes predicados pode ser atribuído a Deus. Grandeza, lugar, qualidade, forma, tempo. Pois Deus é tudo. E o todo penetra as coisas e as envolve. Adora esse verbo e presta-lhe culto. E só existe um modo de cultuar a Deus: não ser mal. Shelley, discurso secreto sobre a montanha, relativo à regeneração e à regra do silêncio. Hermes Trismegistus a seu filho Tate, e, nas lições gerais, ó Pai, falastes apenas através de enigmas e sem encher de luz a minha compreensão. Quando trataste da atividade divina, não me deste a desvelação, sob o pretexto de que ninguém poderia ser salvo antes da regeneração. Mas como eu te suplicasse durante a descida da montanha, após tua conversação comigo, como eu te interrogasse acerca da doutrina da regeneração a fim de aprendi-la, visto que é o único ponto da doutrina que ignoro, prometeste me transmiti-la quando eu estivesse próximo a tornar-me estranho ao mundo. Eis-me pronto, fortifiquei meu espírito contra a ilusão do mundo. Suprime então, ó Pai, as minhas faltas transmitindo-me, como prometeste, o processo da regeneração, fazendo conhecido de viva voz ou por meio secreto. Eu ignoro, ó Trismegistus, de qual matriz nasceu o homem, e de qual semente. 2. Meu filho, é a sabedoria inteligente no silêncio e a semente o verdadeiro bem. Mas quem semeia, ó Pai? Pois estou completamente perplexo. E a de Deus, meu filho? E de que forma é o engendrado, ó Pai? Pois não pode participar em nada da minha substância. O engendrado será diferente, será Deus filho de Deus, o todo no todo, composto de todas as potências. Propões-me um enigma, Pai, e não falas como um pai a seu filho. Este tipo de coisa não se ensina, meu filho, mas, quando quer, Deus proporciona-lhe a reminiscência. 3. Tu me dás, ó Pai, explicações impossíveis e forçadas, é esta a razão pela qual farei uma réplica. Nasci como um filho estrangeiro à raça de meu pai. Não me recuses ciumentamente tua ciência, Pai, sou teu filho legítimo. Expõe-me completamente o modo de regeneração. Que direi, meu filho? Nada mais posso dizer que isto. Em mim mesmo uma visão imaterial, produzida pela misericórdia de Deus, sai de mim mesmo para entrar em um corpo imortal e não sou mais agora do que era mas filho engendrado no intelecto. Esta coisa não pode ser ensinada e não pode ser vista com este elemento formado de matéria, formado para que através do mesmo possa se ver aqui embaixo. Eis também porque não me preocupo desta primeira forma composta que foi a minha. Não percebo mais as cores, nem o sentido do tato, nem medida do espaço, tudo isto me é estranho. Agora me vês, meu filho, com os olhos, mas o que sou não podes compreender olhando-me com os olhos do corpo e pela visão sensível, não são com estes olhos que posso ser visto agora, meu filho. 4. Afiraste-me numa loucura furiosa e num aturdimento espiritual, ó Pai, pois não me vejo neste momento. Apraz aos céus, criança, que tu também saias de fim mesmo, como acontece àqueles que sonham mas, no teu caso, sem dormir. Diga-me isto ainda: quem é o operador na obra da regeneração? O Filho de Deus, um ser humano como os outros, pelo querer de Deus. 5. Agora, com um golpe seguro, afiraste-me no estupor que me fira a palavra.
tendo perdido meus espíritos, pois te vejo sempre com a mesma, ó Pai, com a mesma forma exterior. E é nisto que te enganas, pois a forma mortal muda diariamente, evolui com o tempo por crescer ou diminuir, como coisa mentirosa. 6. Que existe então o que seja verdadeiro, ó Trismegistos? O impoluto, o que não possui limite, nem cor, nem forma, o que é imóvel, nu, brilhante, o que não pode ser apreendido por outra coisa que si mesmo, o bem inalterável, ou incorpóreo. Eis-me realmente louco, Pai, pensei que me tivesses tornado sábio, e eis que se obstruiu a percepção que vinha de meu pensamento. E isto és o certo, meu filho, o que se coloca no alto como o fogo, embaixo, como a terra, o que é líquido como a água, isso que sopra pelo universo todo como o ar. Mas como poderias perceber por meio dos sentidos, o que não é rígido, nem líquido, o que não pode ser fechado, nem inserido, e que não é apreendido a não ser pelos efeitos de sua potência e de sua energia, isto que exige alguém capaz de conceber o nascimento de Deus. 7. E disto sou incapaz, ó Pai? Que não seja assim, meu filho. Toma-o a fio e ele virá, quero e se produzirá. Detenha a atividade dos sentidos corporais e então se produzirá o nascimento da divindade. Purifica-te das punições irracionais da matéria. Possuo então manchas em mim, ó Pai? E não em pequeno número, criança, mas terríveis e numerosas. Eu as desconheço, ó Pai. Esta ignorância, minha criança, é a primeira das punições. A segunda é a tristeza. A terceira é a incontinência. A concupiscência. A injustiça. A sexta, a cupidez. A sétima, o engano. A inveja. A nona, a fraude. A décima, a cólera. A 11ª, a precipitação. A 12ª, a maldade. Estas punições são 12 em número, mas sob elas, outras mais numerosas, por intermédio do corpo, forçam o ser humano interior a sofrer por meio dos sentidos. Contrariamente se do ser humano do qual Deus teve misericórdia, não se faz tão maciçamente, é verdade, mas nisto é que consiste a regeneração. 8. Agora, não fala mais, meu filho, e guarda um religioso silêncio. Como recompensa à misericórdia, não deixará de descer de Deus sobre nós. Rejubila-te agora, meu filho, eis que te purificam profundamente as potências de Deus pela conjunção dos membros do Verbo. Veio até nós o conhecimento de Deus, e pela sua vinda a ignorância foi cassada. Veio até nós o conhecimento da alegria, pela sua chegada a tristeza fugirá para aqueles que têm lugar para recebê-la. 9. Ó potência deliciosa! Façamos-lhe, meu filho, a acolhida mais amável. Vê como pela sua chegada expulsou a incontinência. Em quarto lugar, agora, eu chamo o endurecimento, potência que se opõe à concupiscência. Os degraus que vês, meu filho, são a sede da justiça. Vê que, sem processo caçou a injustiça. Tornamo-nos justos, criança, agora que não mais temos injustiça. Chamo a nós como sexta potência e que luta contra a cupidez, a bondade que divide. E a cupidez parte. Já-se. A verdade e o engano parte e a verdade vem a nós. Veja como o bem atingiu a plenitude, meu filho, com a chegada da verdade. Pois a inveja se bem de nós e depois da verdade, o bem chegou, acompanhado da vida e da luz, e não fomos assolados por mais nenhuma punição das trevas, mas é que voaram, vencidas, com um grande rumor de asas. Desconheces agora o modo da regeneração, meu filho. Pela dada década, meu filho, a geração espiritual foi em nós e ela caça a do década e fomos divinizados por este nascimento. Aquele que foi gratificado, segundo a misericórdia, por este nascimento segundo Deus, tendo abandonado a sensação corporal, conhece a si mesmo como sendo constituído pelas potências divinas e se rejubila em seu coração. E tornado inquebrantável por Deus, ó Pai, represento-me as coisas, não pela visão dos olhos, mas pela energia espiritual que recebo das potências. Estou no céu, na terra, na água, no ar, estou nos animais, nas plantas, no ventre, antes do ventre, depois do ventre, em todo lugar. Mas diga-me anda, como as punições das trevas, que são 12 em número, são repelidas por 10 potências. Como isso se dá, ó Trismegistos? 12 rede, meu filho, fora da qual saímos, foi constituída pelo círculo zodiacal, que por sua vez é composto de 12 elementos de mesma natureza e que pode tomar todas as formas para estupor dos homens.
Entre essas punições existem duplas, meu filho, que estão urdidas na sua ação. Na verdade, a precipitação é inseparável da cólera, e é mesmo impossível distingui-las. E natural, pela razão que essas punições referem-se quando são caçadas pelas 10 potências, isto é a década. Pois a década é a geradora da alma. Vida e luz estão urnadas, e nasce um número da unidade, do espírito. Portanto, pela razão, a unidade contém a década e a década, a unidade. 13. Pai, vejo o todo e me vejo no intelecto. Eis precisamente a regeneração, meu filho. Não mais formar suas representações sob a figura do corpo tridimensional. Regeneração feita graças a este discurso sobre a regeneração que escrevi somente para a fim de que não divulguemos o todo aos habitantes do pântano de Papiros, mas somente àqueles que Deus escolheu. 14. Diga-me, ó Pai, esse novo corpo composto de potências, sofrerá um dia a dissolução. Silêncio. Não digas coisas impossíveis, pois isto seria um pecado e o olho de teu intelecto seria afetado por uma sujidade. O corpo sensível da natureza está bem afastado da geração substancial, pois um é dissolúvel, o outro indissolúvel, um mortal, o outro não sabes que nasceste Deus e filho do o que sou. 15. Pai, quero este louvor em forma de hino que escutaste as potências quando afligiste a Ogdoada. Segundo a Ogdoada desvelada por Poimandres, eu aprovo, criança, a tua de quebrar a rede, pois agora és inteiramente puro. Poimandres, o intelecto da soberania, nada mais me revelou do que o escrito, sabendo que eu seria capaz de tudo compreender e ouvir o que quisesse e tudo ver, prescreveu-me fazer o que fosse belo. Também cantam, em todas coisas, as potências que estão em mim. 16. Pai, quero ouvir, quero conhecer tudo isto. Silêncio, meu filho, agora a bênção bem adaptada, o hino da regeneração. Manifesto-lo-ia, segundo o meu pensamento, somente desta forma sem reservas, ao fim de tudo. Também este não é objeto de ensino, mas permanece encerrado no meio do silêncio. Então, meu filho, coloca-te em um lugar a céu aberto, e face ao vento do sul, no momento do pôr do sol, adora. E da mesma forma ao nascer do sol, voltando-te para o vento do oeste. Silêncio, criança. Hino secreto. Discurso 4. 17. Que toda a natureza no mundo ouça o som deste hino. Abre-te, terra. Que se abram a minha voz os fechos da chuva. Não vos agiteis mais, amores. Eu vou cantar ao Senhor da criação e o todo e um. Abri-vos céus, ventos, detende vossos sopros, que o círculo imortal de Deus ouça meu verbo. Eu vou cantar àquele que criou o universo, que fixou a terra e suspendeu o céu, que ordenou a água doce o sair do oceano e estender-se sobre a terra habitada e desabitada, para a subsistência à criação de todos os humanos, que ordenou ao fogo que aparecesse para qualquer uso que dele quisessem fazer os deuses e os homens. Todos juntos elogiemos aquele que plana acima de todos os céus, ao Criador de toda a natureza. E ele que é o olho do intelecto, que receba então o elogio de minhas potências. 18 potências que sois em mim, cantai o um e o todo. Em uníssono cominha-vos todas, potências que sois em mim. Santo conhecimento, iluminado por é graças a que celebro e luz inteligível, me rejubilo na alegria do intelecto. Vos todas, potências, o hino comigo. E tu canta por mim, continência. Minha justiça, canta o justo por mim. Minha bondade liberal, o todo por mim. Canta, verdade, a verdade. Canta o bem, vida e luz, é de vos que advém a benção e é a vos que retorna. Rendo-tu graças, Pai, energia das potências. Rendo-tu graças, Deus, potência de minhas energias. Teu verbo, por mim, canta. Por mim, recebe o todo em palavra, como sacrifício espiritual. 19. Eis o que giram as potências que estão em mim. O todo, cumprem tua vontade. Tua vontade vem de a retorna, o todo. Recebe de todos, o sacrifício espiritual. O todo que está em nós, salva-o, vida, ilumina-o, luz, espírito, Deus. Pois de teu verbo, é nos que é o pastor. O portador do Espírito, demiurgo, és tu que és Deus. 20. Eis o que clama o ser humano que a pertence, através do fogo, através do ar, através da terra, através da água, através do sopro, através de tuas criaturas.
Obfive de fia benção de Aion e segundo o meu desejo, pela tua alcancei o repouso. Vi pela tua vontade benção pronunciada. 21. Ó Pai, coloquei-o em meu mundo. Dize no mundo inteligível, criança. No mundo inteligível, Pai. Tenho potência, pela virtude de teu e de tua bênção, meu intelecto está iluminado. Mas anda, eu quero oferecer de profundizo louvor a Deus. Não o faças levianamente, o meu filho. O que contemplo no intelecto, ó Pai, o digo. A Fi, primeiro autor da obra da geração, eu Tat, a meu Deus, ofereço sacrifícios espirituais. Deus, Pai, Senhor, intelecto, recebe de mim os sacrifícios espirituais que queiram. Pois, é pela tua que tudo se cumpre. Ofereces, meu filho, um sacrifício agradável a Deus, Pai de todos os seres. Mas acrescenta, criança, pelo verbo. 22. Agradeço-te, Pai, os conselhos que me destes na minha prece. Eu me rejubilo, criança, dos bons frutos que tirastes da verdade, uma colheita imortal. Agora que aprendeste isto de mim, promete-me o silêncio relativamente a esse poder miraculoso, não revelando a ninguém, criança, o modo de transmissão da regeneração a fim de que não sejamos contados entre os divulgadores. Eis o bastante, ambos estivemos muito ocupados. Eu em falar, tu e em mim agora, conheces a fim mesmo, conheceste na luz do intelecto e a nosso Pai comum. Shiv, de Deus Criador, Hermes Trismegistos Asclépios, e como meu filho Tat, na tua ausência, quis ser instruído acerca da natureza do universo e como não me permitiu postergar instrução, como é natural, pois é meu filho a um neófito no conhecimento das coisas particulares, fui forçado a tratá-las mais longamente, a fim de que a doutrina lhe fosse mais fácil de seguir. Mas para Fi, quis, do que foi dito, escolher a enviar sob forma de epístola os assuntos mais importantes, exprimindo-os de maneira mais secreta, tendo em vista a tua idade mais avançada e a ciência que adquiriste da natureza das coisas. 2. Se as coisas que aparecem aos sentidos vieram a ser e vêm a ser, e se as coisas vindas a ser, vêm a ser não por elas mesmas, mas por um outro, e se muitas coisas vieram a ser, ou melhor, se vêm a ser as coisas que aparecem aos sentidos, e as coisas diferentes e dissemelhantes, e se as coisas vindas a ser, vêm a ser por um outro, existe alguém que criou as coisas, e este alguém não veio a ser, se deseja que seja anterior às coisas vindas a ser. Pois as coisas vindas a ser, como eu declaro, vêm a ser por uma outra. Ora nada pode existir antes do conjunto das coisas que vieram a ser, senão um que não velo a ser. 3. Este é um mais possante único, e é o único realmente sábio nas coisas, pois nada há que lhe seja anterior. Pois é o primeiro na ordem do número e na ordem da grandeza e pela diferença que existe entre ele e os seres criados pela continuidade de sua criação. Por outra parte, os seres criados são visíveis, mas ele é invisível. É justamente por isto que cria, para tornar-se visível. Cria todo o tempo. Consequentemente é visível. 4. Eis como é necessário pensar, e logo, admirar, e isto posto, considerar-se bem-aventurado pois conheceu seu Pai. O que há de mais doce que um verdadeiro Pai? Que é ele como conhecê-lo? Atribuir-lhe, e somente, o nome de Deus, ou aquele de Criador, ou de Pai, ou ainda os três. Deus devido à sua potência, Criador pela sua afividade, Pai pelo bem. Pois é potência, sendo diferente das coisas vindas a ser, e é a afividade pela qual as coisas vêm a ser. Detendo toda a vaga de palavras e os discursos vãos, é necessário apegar-se a esses dois conceitos. O que é criado e o que criou, pois entre esses dois nada existe, nem mesmo um terceiro termo. 5. Em tudo que concebes, em tudo que ouves dizer, lembra-te desses dois e convence-te que tudo se resume neles, sem dúvida, nem acerca das coisas do alto, nem das coisas de baixo, nem das coisas divinas, nem das coisas móveis, ou das coisas das profundezas. Pois tudo o que existe se resume em duas coisas. O que foi criado e o que criou, impossível é separar um do outro, pois o que cria não pode ser separado do que é criado, cada um dos dois está submetido a isto e nada mais, é por razão que nenhum pode ser separado do outro e mais ainda de si mesmo. 6. Se o Criador nada mais é que a função criadora única, simples,
Função deve necessariamente criar a si mesma, pois o criar daquilo que é criado é produção do ser, e tudo o que é produzido não pode existir como produzido por si mesmo, é produzido necessariamente por um outro, sem o Criador. O que vem a ser, nem existe. Uma vez separado do outro, cada um desses termos perdeu sua própria natureza, privado que foi de seu complemento. Se reconhece que a realidade se resume em dois termos, o que foi criado e o que criou, esses dois formam uma unidade em virtude de sua unidade, um à frente e o outro seguindo. O que marcha à frente é Deus Criador, o que segue, e coisa criada, qualquer que seja. 7. Não te ressabes pela diversidade das coisas criadas, no medo de degradar a Deus e acarretar-lhe uma falta de glória. Para ele é uma glória criar todos os seres e é isto que é conforme ao corpo de Deus, o fato de criar. Mas o Criador nada possui que seja feio ou mau, pois esses são acidentes inseparavelmente ligados à geração, como a oxidação ao bronze ou a banha ao corpo. Ora não foi o operador que produziu a oxidação, nem os pais que fizeram a banha, nem Deus que criou o mal. Mas é a duração das coisas criadas que produz esta forma de pestilência maléfica, e eis a razão de ter feito, Deus, a transformação como uma purificação das coisas criadas. 8. Bem, se ao pintor é permitido fazer o céu e os deuses, a terra e o mar, os humanos e todos os animais e os objetos inanimados, Deus não poderia criar tudo aquilo. Que loucura, como és falto de conhecimento relativamente a Deus! Aqueles que falam desta maneira fazem a mais estranha das experiências, ao mesmo tempo que pretendem afirmar a sua piedade relativamente a Deus e dar-lhe graças, recusando atribuir-lhe a criação de todos os seres, não somente ignoram Deus, mas, além desta ignorância, cometem a mais negra das impiedades, atribuindo-lhe como qualidades o desdém ou a impotência. Pois se Deus não é o Criador de todos os seres, é porque ou desdenha criá-los ou não o pode. Ora é ímpio pensar nisto. 9. Pois Deus possui apenas uma qualidade, o bem, e o ser bom não é nem desdenhoso nem impotente. Sim, eis o que é Deus, o bem, e a potência de tudo criar, e todo o criado vem a ser por Deus, isto é, por aquele que é bom e tem a potência de criar tudo. Agora, se queres saber como Deus criou e como as coisas criadas vieram a ser, tu podes. Eis uma comparação bela e verossímil. 10. Veja o trabalhador lançando a semente à terra, aqui o frumento, ali a cevada, mais adiante alguma outra espécie de semente. Veja o anda, aqui uma paneira, ali uma macieira, e todas as outras espécies de árvores. E desta forma que Deus semeia no céu a imortalidade, na terra a mudança, no todo a vida e o movimento. Esses princípios não são numerosos, mas em pequeno número e fáceis de contar. Pois são 4 ao todo, mais o próprio Deus e a natureza criada, que constituem tudo quanto existe. Este tratado foi perdido. Existem alguns fragmentos dispersos mas cujo sentido é pouco interessante, que não vale o trabalho de colhê-los. As definições. Asclépios ao rei. Acerca de Deus, da matéria, sobre o mal, a fatalidade, o sol, a substância inteligível, sobre a essência divina, sobre o ser humano, a disposição do pleroma, os 7 astros e sobre o ser humano segundo a imagem. Eu te envio, ó rei, um importante discurso que é como o coroamento e o complemento de todos os outros, não foi concebido conforme as ideias da massa, contrariamente as refuta em mais de um ponto. Perceberás nele mesmo algumas discordâncias relativas aos meus próprios discursos. Hermes então, meu mestre, nos frequentes diálogos que tinha como que em sua casa, privadamente, quer em presença de seu filho Tat, fim é o costume de me dizer que aqueles que lerão meus livros acharão a composição simples e clara, enquanto que, obscuro e oculto o significado das palavras e que será ainda mais obscuro quando os gregos, mais traduzirem-nos de nossa língua para a sua, o que conduzirá a uma completa distorção do texto e a uma total obscuridade. 2. Por outro lado, expresso em nossa língua original, esse discurso conserva com toda a clareza o sentido das palavras, e na verdade a particularidade mesmo do som e da entonação dos vocábulos egípcios retém neles mesmos a energia das coisas que se dizem.
enquanto esteja sob teu poder, ó Rei, e tudo podes, preserva bem este discurso de toda a tradução a fim de que tão grandes mistérios não cheguem aos gregos e que a orgulhosa elocução dos mesmos, com a sua dissensibilidade e com o que se poderia dizer falsas graças, faça empalidecer e desaparecer a gravidade, a solidez, a virtude eficaz dos vocábulos de nossa língua. Pois os gregos, ó Rei, possuem apenas discursos vazios, bons para o efeito de demonstrações. E é isto que é toda a filosofia dos gregos, o rumor de palavras. Quanto a nós, não nos servimos de simples palavras, mas de sons repletos de eficácias. 3. Começarei deste meu discurso, por uma invocação a Deus, o Mestre, Criador, Pai e envoltório do universo inteiro, aquele que sendo um é tudo e que sendo tudo é um. Pois o pleroma de todos os seres é um e está no um, não que o um se desdobre, mas os dois conjuntamente perfazem. Apenas aguarda este modo de pensar, ó Rei, durante todo o decurso de minha exposição. Pois se alguém tenta separar do um, tomando a palavra, tudo, no sentido de uma pluralidade e não de uma totalidade, o que parece ser tudo e um e o mesmo, acaba, coisa impossível, por ter separado todo do um, por destruir o todo. E necessário, verdadeiramente que tudo seja um, se pelo menos existe um, ora existe e jamais deixa de ser um, para que o pleroma não seja dissolvido. 4. Eis que na terra, nas suas partes mais centrais, jorram fontes d'água e de fogo e que forma podemos ver juntas no mesmo lugar as três naturezas do fogo, da água e da terra, dependentes de uma mesma raiz. O que leva a acreditar que existe um mesmo depósito que, de um lado, provê ao fornecimento de matéria e por outro recebe de a substância que vem do alto. 5. Desta forma que o demiurgo, quero dizer, o Sol, conjunta o céu e a terra, enviando para baixo a substância e elevando a matéria, levando para perto de si para si as coisas e fazendo sair de si e dando tudo a todos e espargindo sobre todos, liberalmente, a luz. Pois ele é aquele cujas boas energias penetram não somente no céu e no ar, mas também na terra, até o golfo mais profundo e no abismo. 6. Por outro lado, se existe também alguma substância inteligível, ela é o volume do Sol e a luz do Sol poderia ser o receptáculo dessa substância. Agora, do que se compõe ou de onde é proveniente esta substância, apenas o próprio Sol o sabe e para sabê-lo seria necessário ser-lhe próximo ou do lugar ou da natureza. 7. Quanto à visão do Sol, esta não é objeto de conjectura, mas o raio solar envolve com seu próprio brilho mais rutilante um mundo inteiro e a parte que está embaixo é a parte que está em cima, pois o Sol é no meio do mundo, portando o mundo como uma coroa e como um bom conduto assegurou o equilíbrio do carro do mundo, subiu, e ele com medo que este fosse colocado em um curso desordenado. As renas são a vida, a alma, o sopro, a imortalidade e a geração. Deixou de tanto sofrear as renas para que o mundo pudesse conduzir seu curso não longe dele, mas para dizer a verdade, com ele. 8. E é desta maneira que as coisas são continuamente criadas, dando aos seres imortais a duração eterna e alimentando com a parte de sua luz que se dirige para o alto, isto é, com os raios. Pela sua face voltada para o céu, as partes imortais do mundo, enquanto que, com a luz que está aprisionada no mundo e que banha com seu brilho, inteiramente, a concavidade da água, da terra e do ar, vivifica e põe em movimento, pelos nascimentos e metamorfoses, os seres viventes que subsistem nestas partes do mundo, remodelando-os e transformando-os uns nos outros como numa espiral, a mudança de uns nos outros operando uma troca contínua de gênero a gênero e de espécie e, logo, exercendo sobre esta parte do mundo a mesma atividade criadora que sobre os grandes corpos. Pois de todo corpo a duração é mudança, do corpo uma mudança sem dissolução, do corpo mortal uma mudança acompanhada de dissolução. E é precisamente a diferença do imortal relativamente ao e do mortal com o 10. Da mesma forma que o Sol expande sem cessar sua luz, continua indefinidamente a criar a vida sem jamais interromper o seu trabalho, nem quanto ao lugar, nem quanto à produção. E efetivamente, o Sol tem ao seu redor numerosos coros de daimons, semelhantes a grupos armados de forma diversa, que convivem com os mortais sem perder a imortalidade e que após terem recebido como sua parte a região dos homens, velam sobre seus negócios.
e executam o que lhes é ordenado pelos deuses, por meio de tempestades, de ciclones, de maremotos, de vicissitudes no elemento ígneo, terremotos e fome em guerra, castigando a impiedade. E este é realmente o maior pecado dos homens contra os deuses. Pois aos deuses pertence fazer o bem, aos humanos serem pios, e aos daimons ajudar aos deuses. Todos os outros pecados que os humanos ousam cometer por estupidez, temeridade ou pela coerção que se chama desfino, ou anda por ignorância, todos esses pecados não são levados em conta pelos deuses. Somente a impiedade cai sob os golpes do julgamento. 12.0 Sol é o conservador e a nutriz de toda espécie de seres, e da mesma forma que o mundo inteligível envolvendo o mundo sensível, preenche-se de todas as formas com a diversidade de suas figuras, o Sol envolvendo tudo que existe no mundo, dá seu volume a todos os seres que nascem e os fortifica, anda que os absorva em si mesmo quando estes morrem. 13 Ora, sob as ordens do Sol, foi posto o coro de daimons, ou melhor, os coros, pois são numerosos e diversos, colocados sob os comandos dos quadrados dos astros. Dispostos desta forma servem próximos a cada um dos astros, bons ou maus quanto à sua natureza, isto é, quanto às suas afinidades, pois a essência de um daimon é a afinidade, existem alguns entre eles que são uma mistura de bem e de mal. 14 Todos esses demônios receberam pleno poder sobre os sucederes da terra e sobre as desordens que aí se produzem e provocam toda a espécie de problemas, em geral para as cidades e povos e particularmente para cada indivíduo. Pois buscam remodelar nossas almas segundo seu interesse a esse-las, instalado em nossos músculos e medula, em nossas veias e artérias, em nosso cérebro e penetrando até nas nossas entranhas. 15 Pois, tendo cada um de nós nascido e sido armado, foi tomado a cargo dos daimons que estavam de serviço sob as ordens de cada um dos astros. Pois os daimons se substituem dia em instante. Os mesmos não permanecem em função mas em rodízio. Esses daimons após terem penetrado no corpo nas duas partes da alma, atormentam-na, cada um no sentido de sua própria atividade. Somente a parte racional da alma, escapando à soberania dos daimons, permanece estável, pronta a tornar-se recepúculo de Deus. 16 Se então, na parte racional de sua alma, um ser humano recebe a luz do raio divino através do Sol, esses humanos são poucos entre todos, os daimons ficam reduzidos à impotência, pois nenhum dos demônios, nem dos deuses possui poder contra um único raio de Deus. Quanto aos outros humanos, são levados a torto e a direito, corpos e almas, pelos daimons e amam, acariciam essas afinidades dos daimons neles. E a razão, não o amor que é ao mesmo tempo a vítima e a causa do dissabor. Desta forma o governo de nossa vida terrestre está inteiramente no poder dos daimons, pelo intermédio de nosso corpo. É a este governo que Hermes chamou destino. 17 Bem, o mundo inteligível depende de Deus, o mundo sensível do inteligível e o Sol através do mundo inteligível e do mundo sensível recebe de Deus, por sua providência, o influxo do bem, isto é, a ação criadora. Por outro lado, em torno do Sol, as 8 esferas, dependendo do Sol, e dos astros fixos, as 6 esferas dos e a esfera única que envolve a Terra. E dessas esferas que dependem os daimons, e dos daimons, os homens. E maneira tudo e todos estão na dependência de Deus. 18 E por isto que Deus é o Pai das coisas, o Sol é o Criador e o mundo um instrumento ação criadora. O céu é governado pela substância inteligível, governa por sua vez os deuses e os daimons colocados sob as ordens dos deuses, governam os humanos. É desta maneira que Exu e a armada dos deuses e dos daimons. 19 Deus criou as coisas por si só, por seu intermédio e as coisas são partes de Deus. Ora se são partes de Deus, Deus é seguramente tudo. Criando então as coisas Deus criou a si mesmo e é impossível que cesse de criar, pois não pode deixar de ser. E do mesmo modo que Deus não tem fim, sua atividade criadora não tem começo nem fim. Em este fragmento, embora ligado a um manuscrito do capítulo precedente, constitui segundo a edição de Flussas, 1574, o capítulo 17. Se refletes, ó rei, verás que entre os corpos também existem incorpóreos. Quais? Diz o rei. Os corpos que aparecem nos espelhos não te parecem incorporais? Exato, ó Tat, divinamente pensado, diz o rei.
Mas existem e anda outros incorpóreos. Por exemplo, não crês que existem, anda que incorporais, essas formas que aparecem nos corpos dos seres animados e no dos inanimados. Bem o dizes, ó Tati. Portanto os incorpóreos refletem-se nos corpos e os corpos nos incorpóreos, isto é, o mundo sensível reflete-se no inteligível e o mundo inteligível no sensível. E razão de se adorarem estátuas, pois estas contêm formas do mundo inteligível. Nesse momento o rei se diz: e tempo, ó profeta, de ocupar-me de meus hóspedes. Mas amanhã continuaremos a teologizar este assunto, em sua sequência. Shvi, dos entraves acarretados à alma pelo que sucede ao corpo. Primeiro, para os músicos que prometem a harmonia de um canto que oferece todas as variedades de música. C. Durante o concerto, a desarmonia dos instrumentos entrava-lhes o ardor, e sua empreitada tornada ridícula. Pois assim que seus instrumentos mostram-se fracos para o que querem fazer, os músicos são necessariamente apalpados pelos. Indubitavelmente produziram a sua obra com inquebrantável boa vontade, mas acusa-se a fraqueza dos instrumentos. Aquele que efetivamente é músico por natureza, e que não somente produz a harmonia dos cantos, mas ainda envia o ritmo da melodia apropriada até cada instrumento em particular, e é infafigável, é Deus, pois que não é de Deus fafigar-se. 2. Se um arfista deseja dar um grande concerto musical, quando os trombeteiros expressaram o seu talento, os exprimiram as finezas da melodia, a lira e os arcos acompanharam o canto, não se acusa a inspiração do músico, atribui-se-lhe a estima que merece a sua obra. Mas lamenta-se o instrumento cujo desafumamento perturbou a melodia e impediu aos ouvintes o de sua pureza. 3. No que nos concerne, é preciso que nenhum dos espectadores venha acusar de maneira ímpia, pela fraqueza de nosso corpo, nossa raça, mas deve saber que Deus é um sopro infafigável, sempre nas mesmas relações relativamente à ciência que lhe é própria, saboreando felicidades contínuas, sempre em condições de usar seus benefícios que permanecem os mesmos. 4. Se, em particular, a matéria da qual Fídias, o escultor, se utilizou não lhe tivesse obedecido para conduzir a obra de arte à sua perfeita complexidade, e se o cantor cumpriu a sua parte com o melhor de suas forças, não é a ele que devemos considerar, mas é a corda que falhou, ou por falta ou por excesso de tensão, dando uma mais grave ou mais aguda, fazendo desaparecer o ritmo do belo canto. 5. Ora, não se pode culpar o músico pelo acidente sucedido ao instrumento, mas, quanto mais os espectadores conhecerem o instrumento, mais glorificaram o músico, ainda que, frequentemente, a corda tendo desferido o tom certo, e os ouvintes são então apenas mais apaixonados pelo músico e apesar de tudo, não lhe guardam rancor. Destarte, muito honoráveis príncipes, afumai por vossa vez, para o divino músico, vossa lira interior. 6. Ora, vejo que ele chega mais frequentemente que um mesmo sem o auxílio da lira, se deseja executar um dia qualquer nobre tema, tendo tomado a si mesmo de alguma forma como instrumento e promovendo por meios secretos o movimento da corda, de forma a tornar seu expediente objeto de glória pela estupefação dos espectadores. Disse de um citarista que tornara-se propício ao Deus que preside a música, que um dia em ele tocava no concurso, a ruptura de uma corda impediu de continuar a contenda, o favor do Ser Supremo substituiu a corda e deu-lhe a graça do sucesso. Para substituir a corda, pela providência da divindade, uma cigana veio a colocar-se sobre a cítara a fim de completar o acorde, ocupando o lugar da corda, e assim o consolado de sua pena pelo remédio à falta de corda, alcançou a honra da vitória. 7. E foi isto que senti ocorrer comigo, muito honoráveis príncipes. Recentemente, parecia-me que padecia de fraqueza, e sentia-me doente, e todavia, socorro proveniente do céu completou o meu canto ao rei. Tenho a impressão de pela potência do Ser Supremo. Desde então, a conclusão de meu serviço será a glória dos reis e são os seus troféus que inflamam o zelo de meu discurso. Adiante. Este é o voto do músico. Apressemo-nos. É o desejo do músico e é por isto que plange sua lira. E seu canto será tanto mais melodioso, sua execução tanto mais agradável quanto o sujeito a ser tratado requeira um canto melhor.
8 Para os reis sobretudo o músico plangeu sua lira, tomou todos os panegíricos e deu-lhes profícuo elogio dos reis, mas anima-se agora a cantar o mais alto rei do universo, o Deus bom, e tendo assim preludiado seu canto pelo céu, desce para saudar em segundo lugar aqueles que detêm o cetro à imagem do Deus Supremo, pois isto é uma coisa que agrada aos próprios reis, que o canto advenha do céu para descer em seguida degrau por degrau e que seja do lugar mesmo de onde a vitória lhe foi dada que derivem, em sucessão, nossas esperanças. 9 Que da mesma forma que o músico se volta para o Rei Supremo do Universo, Deus, que é imortal, que, eterno, possui seu império por toda a eternidade, primeiro glorioso vencedor, de quem derivam todas as vitórias posteriores daqueles que receberam de si, em sucessão, a vitória. 10 Para elogiá-los que meu discurso e se coloca entre os reis, árbitros da segurança e da paz universais, que Deus Supremo, haja há longo tempo, conduziu ao poder absoluto, a quem a vitória foi dada proveniente da direita de Deus, para quem os prêmios da luta foram preparados antes mesmo que fossem ganhos pela sua superioridade nas guerras, de que os troféus são a parte da disputa. Aqueles que foram destinados a ser reis e prevalecer em tudo, aqueles que expandem o terror entre os bárbaros antes mesmo de colocar em marcha sua armada. Acerca do louvor ao Ser Supremo, elogio do Rei. E todavia meu discurso anseia acabar seu curso como começou, a concluir pelo louvor ao Ser Supremo, depois aos reis divinos, soberanos árbitros, que nos dão a paz de que gozamos. Pois da mesma forma como começamos pelo Ser Supremo e a potência do alto, nossa conclusão, refletindo o começo, será voltada para o Ser Supremo. E da mesma forma que o sol, que alimenta os germes das é o primeiro a recolher desde que se levanta as primícias, usando para essa colheita os seus raios como mãos imensas, pois são mãos para eles esses raios que colhem em primeiro lugar os mais suaves perfumes das plantas. Da mesma forma devemos, nós originários do Ser Supremo, que recebemos o eflúvio de sua sabedoria, que lhe consumimos toda a substância por essas plantas supracelestes que são nossas almas, dirigir nossos louvores a ele, que por seu lado, encherá de roça o nosso caminho. 12 A esse Deus perfeitamente isento de mistura e que é o Pai de nossas almas, é conveniente que miríades e miríades de bocas e de vozes louvem, mesmo que não seja possível louvá-lo segundo seus méritos, pois nossos discursos não possuem força para igualá-los. Pois estes recém-nascidos não podem louvar seu Pai condignamente, mas por fazê-lo como o podem, recebem toda a indulgência. E isto é uma glória para Deus, que seja maior que seus próprios filhos, e que o prelúdio, o início, o meio e o final de nossos louvores sejam o confessar a infinita potência e a ilimitação de nosso Pai. 13 Que seja assim também para um rei. Pois se nos pertence por natureza o louvar a Deus, pois somos como partes saídas dele, é necessário pedir também sua indulgência, mesmo que a maior parte das vezes indulgência nos seja concedida pelo Pai antes que a peçamos. Pois, como um pai não pode descuidar-se de seus filhos recém-nascidos devido à sua impotência, mas contrariamente rejubilar-se de ser reconhecido por eles, também o conhecimento do todo, conhecimento que dá a todos a vida e este louvor a Deus que Deus mesmo nos fez presente, ainda que sendo indignos de Deus, ele nos estima pois somos suas crianças. 14 Deus, que é sempre bom e brilhante, que encontra só em si mesmo o limite de sua eterna excelência, que é imortal e envolve em si mesmo o domínio sem fim que lhe pertence, nesta aspersão inesgoável de energia celeste no mundo cá de baixo, nos oferece sua mensagem por um louvor salvador,